tudo bom? Eu sou a Vanessa Queiroz e hoje eu fiz um vídeo bem bacana para vocês. Me perdoem, mas eu não edito meus vídeos ainda porque eu tô sem tempo e também não tenho paciência. Eu não consigo ficar ali no computador ou no celular o dia todo explicando passo a passo para editar, tá bom? Então eu peço perdão por isso, tá bom? Então, ó, o vídeo de hoje é essa rosa vermelha. E ela tá passo a passo para quem quer aprender ou quer fazer uma arte aí nova para passar o tempo nessa quarentena. Então o vídeo tá explicando certinho, bonitinho para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem e boa aula para vocês. Iniciantes que querem aprender rosa, a pintar como se pinta uma rosa vermelha. Vamos lá? Então eu vou usar o pincel Condor 454. O meu tá sem tinta porque de tanto que eu uso, então ele foi rachando aqui, ó. E aconteceu de sair essa parte aqui da pintura dele. Mas é um 456, perdão. Ele é o 6, não sei se é o 6 ou o 8, mas é um desses dois. E eu dei uma lixadinha aqui na pontinha dele, tá? Então, eu vou usar as tintas da Acrylex no tom vermelho profundo para a base da rosa. Eu vou usar vinho. Eu vou fazer duas partes. Vou tentar fazer duas partes. E o berinjela para a profundidade. Para o corte, eu vou usar esse tom aqui, que é o vermelho fluorescente. Só que como essa rosa aqui, ela tem que esperar um pouco secar para cortar, senão não adianta, não vai aparecer. Se você não tem o vermelho fluorescente, você pode cortar com o vermelho vivo, porque dá quase o mesmo efeito, tá bom? Só não vai dar aquela realçada, vai ficar um pouco mais apagadinho. Mas aí você pode dar duas ou três de mão de vermelho vivo, certo? Vamos lá? Então, eu vou começar com o vermelho profundo, que eu quero ela mais escura. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe o vídeo também com suas amigas. Então, ó, tô pintando no tricoline porque eu quero fazer uma arte pro Dia das Mães, certo? Então, ó, eu vou começar aqui embaixo, depois eu disponibilizo o risco nas minhas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram também. Então, eu venho começando na parte de baixo, com o vermelho profundo, perdão. Quem não tem o vermelho profundo, pode fazer com vermelho escarlate, o vermelho tomate, o vermelho fogo. Aí vai do tom do vermelho que vocês usar, mas aí dá tanto para fazer com o vinho e o berinjela também, tá? Então, ó, eu venho com o vinho nessa parte aqui. Para iniciante, vocês teriam que virar para cá, certo? Como eu sei, então eu vou fazer sentido com vocês vendo aí. Então, eu venho com vermelho vivo. E agora, eu vou vir com berinjela. O berinjela vai ser bem aqui próximo à folha e essa parte aqui. Então, vai ser um pouquinho só de berinjela. Aqui, próximo à folha aqui. Só um pouquinho só. Cuidado para não entrar dentro da folha também, tá bom? E aqui em cima, o mesmo esquema da outra que eu fiz, ó. Eu vou fazer só um pouquinho aqui em cima, só também, para dar uma escurecida bacana, certo? Então, ó, esse sistema de vermelho profundo, vinho e berinjela, eu vou fazer até aqui, certo? Então, vamos lá? Então, sem medo de errar, se errar faz outra, tá bom? Vamos começar com vermelho. Aí, para sombra, essa foi a base. Aí, a sombra é vinho.
eu venho por debaixo da pétala, esfumaço aqui para entrar junto com o vermelho. Eu dou uma apertadinha na minha mão pro meu pincel, tá? E aí eu vejo que tem pouca tinta, eu venho e pego mais tinta e dou uma apertadinha para entrar no vermelho aqui também, tá bom? E aqui, ó, eu venho com o profundo, que é o berinjela, certo? Eu vou subir aqui um pouco na barriguinha, fazer só uma sujeirinha lá em cima. E aqui eu vou apertar mais o meu pincel para distribuir mais esse púrpura, perdão, gente, esse berinjela aqui, tá? Então, eu vou pegar só mais um pouquinho, ó. Eu pego bem pouquinho no pincel. Aqui a sujeirinha tá de vermelho e vinho, e em cima tá de berinjela. Quando eu uso muita tinta, eu venho aqui, dou uma limpadinha no meu pincel, aqui no paninho, pra só esfumaçar aqui, ó, em alguns pontos. Aí aqui tem um pouquinho só de berinjela, aí eu coloco só pra dar uma profundidade maior, uma sombra mais destacada. Aí eu venho com vermelho pra não ficar dividido aqui, para dar uma esfumaçadinha, certo? Então, eu vou usar essa mesma pétala aqui, só que eu vou começar com o berinjela aqui na parte, e aí eu dou uma usada de berinjela aqui também, ó, tá vendo? Gente, não tenha medo de pintar rosa. Não é um bicho de 10 cabeças, não, tá? Como o povo... Nossa, eu vejo em cada grupo. Ai, eu tenho medo de pintar rosa. Eu quero aprender também. Não coloque em prática. Tem que colocar em prática, tem que tentar. Fez uma vez, ficou feia, faz outra. E assim vai tentando. Persistência é a nossa melhor amiga, tá? Na pintura. Então, aqui eu vou esfumaçando com vinho. E aqui eu já vou descendo aqui, ó. Eu vou pegar um pouquinho de vinho com um pouquinho de vermelho e já vou descendo aqui nessa parte aqui, ó. Então, eu aperto mais aqui meu pincel para desmarcar as tintas e venho descendo aqui. Não tem medo de entrar nessa parte aqui, porque essa parte aqui é vermelha. Então, eu venho com o vermelho aqui e já faço essa parte aqui também, ó. E venho fazendo as outras. Debaixo dessa parte, aí vocês não vão enxergar porque eu risquei com lápis bem suave, tá? Então, ela tem um pouquinho de profundidade, que é a sombra 2, que é o berinjela. Aí, depois vem um pouquinho de sombra 1, que é o vinho. E eu já venho rebolando meu pincel aqui, ó, pra fazer aqui a junção das duas cores. E um pouquinho só de vermelho que já tá no pincel, certo? Aí eu vou passar pra essa outra parte. Aqui eu dou uma esfumaçadinha pra não marcar tinta. Aí eu venho um pouquinho só aqui em cima também, pra desmarcar aqui, pra fazer uma sombrinha. Aí eu tanto posso vir com berinjela, quanto eu posso vir com o vinho, certo? Aonde eu tô vendo que tem uma marcação da tinta, eu venho rebolando o meu pincel para tirar a marcação da tinta, certo? Para não ficar tão marcado. Então, aqui, ó, deu uma leve manchada. Então, eu venho desmanchando aqui, ó, certo? E aqui continua um pouco mais claro, que é o tom do vermelho profundo, mais vivo, certo? Deste lado aqui, eu vou começar aqui, ó, é só o vinho, um pouquinho só de vinho, debaixo, cuidado para não entrar na folha. E aqui, eu vou usar o berinjela, debaixo da folha. Não tem problema que dê um pingo aqui. Tinta
a tinta vermelho profundo tá parecendo uma geleia. Ela já pedi para trocar, já trocou, mas mesmo assim ela continua uma geleia, tá? Então, é só comprar outra e repor no lugar. Então, ó, deu uma manchadinha aqui, depois eu venho tirar essa mancha aqui, ó. Aí eu venho com branco pra folha, certo? Aqui eu já venho com um tom mais escuro, que é o berinjela. Eu entro aqui no vão, aqui, ó, até o máximo que puder. Já venho esfumaçando. Eu dou uma reboladinha no meu pincel, certo? Pra esfumaçar. Aí eu venho com o vermelho e venho desenhando junto com o pincel, ó. Dou uma reboladinha e venho com o vinho. O vinho eu vou fazer a parte de baixo da minha pétala de cima, certo? Para fazer a sombra da pétala. E aqui dou uma reboladinha para encontrar junto com berinjela. Então, eu dou uma rebolada para encontrar cor com cor. Tá? E agora eu vou subir de novo. Eu vou subir com berinjela, certo? Aí eu vou dar uma reboladinha aqui para tirar a marcação. E aqui, ó, nesse outro ladinho aqui, eu vou vir com um pouquinho de berinjela também. Aqui eu dou uma reboladinha aqui, ó, também, certo? Agora eu vou vir com o vermelho. O vermelho profundo. Vou apertar um pouquinho mais o meu pincel. Tirar a caquinha aqui. Vou apertar mais o meu pincel. E vou vir com o vinho. Aqui, ó. Entro debaixo da pétala. Aperto o meu pincel. Vou vir só com mais um pouquinho de vinho. E agora um pouquinho de berinjela. Nossa, muita tinta. Então, eu tirei o excesso e vim aqui, ó. Então, ó. Entrei aqui. Aqui nessa parte aqui tem que ser, o púrpura, porque a gente já começou desse jeito aqui. Então, eu vou vir com o púrpura aqui, ó. E com o vinho ajudando o senhor púrpura. Aqui, um pouquinho só de vinho. Então, aqui desse lado, eu fiz mais escuro. Eu só vou acompanhar só um pouquinho de vinho aqui, ó, porque tá parecendo um pouco a minha pintura, o meu tecido embaixo, certo? Então, aqui eu vou vindo mais claro, médio e mais escuro, certo? Então, mais claro é o vermelho profundo. Rebolando o pincel. Aí, eu venho com o vinho, igualo com o vermelho profundo. Vou trazer o vinho pra cá, ó. E agora, essa parte aqui, eu vou vir com berinjela. Eu faço a junção aqui. E venho rebolando para unir cor com cor. Aí, aqui eu vou fazer um pouquinho mais de vermelho. Só um pouquinho só. Então, subir um pouquinho aqui no vinho. Eu vou rebolar o pincel aqui, ó.
para unir cor com cor. Eu vou trazer só um pouquinho só de vinho. Pronto, ficou perfeito do jeito que eu quero. E aqui, ó, eu vou vir com o vermelho profundo, certo? Aí aqui em cima eu vou dar uns acabamentos que ficou falhosos, com falhas. Então eu venho com berinjela e depois eu vou estudando para ver onde ficou o tom do meu tecido aparecendo. Aí eu vou dando uma retocadinha a mais, certo? Então não tem segredo. O macete é vocês pegar o treino, fazer várias rosas, certo? Várias cores também. Vocês focar em um jeito só de aprender, ou você aprende com uma, ou você aprende com outra, mas não faça uma baração na sua cabeça, ai, fulana, ai, com cicrana, e depois você vai pegar a sua rosa e não vai conseguir. Coloca um foco só em uma pessoa só, para você ter a prática, para depois vocês fazer a da fulana, da cicrana de tal, certo? Porque senão vai dar uma embaração na sua cabeça. Ah, mas fulana faz de um jeito. Ah, fulana... E aí fica na crítica. Ah, mas por que fulana faz daquele jeito? Você tem que fazer igual. Não. Cada um tem seu jeito de pintar, certo? Esse é o meu. Espero que vocês estejam gostando. Deixa um comentário numa rede social ou até mesmo aqui no YouTube, certo? Tava desativado por causa do modo novo que o YouTube colocou para crianças assistirem também. Aí não dava para colocar comentários, mas eu já desativei esse modo que ele deu essa opção, certo? Se você não gostou, paciência, procura quem você gostou, mas não seja desagradável, tá bom? Cada um no seu quadrado. Quando eu não gosto, eu simplesmente paro de assistir aquela pessoa, ou assisto porque a técnica dela é boa, mas eu não fico, ai, você é isso, ai, você é aquilo. Não, fico quieta na minha, certo? Então, ó, aqui na boca, eu posso vir tanto com esse pincel mesmo que eu tô fazendo, ou com pituá, e eu começo. Isso, claro, vou fazer com pituá. Então, o pituá que eu vou usar é o da Condor, é o 462,2. Tirando aqui, ó. Tava molhadinho. E eu venho passando nessa parte de cima, um pouquinho indo pra de baixo. Agora, eu vou fazer a definição aqui no meu desenho. Vou passar o pincel para que fique certinho. Venho rebolando o pincel. E agora eu venho com o vinho. A parte ao meio do vinho. Então, marcar aqui, ó. Aqui eu passo com o vermelho profundo. Aqui também. Depois eu vou colocar o estudo das rosas para vocês entenderem no papel, certo? O jeito mais fácil que eu adquiri para fazer minhas rosas. Então, eu venho aqui para cima, eu vou vai e vem, certo? Vai, vem, vai, vem, vai, vem. E aqui no meio, eu vou dando uma reboladinha. Só pra cima que eu vou fazendo o pincel vai e vem. Aqui, ó, eu vou fazendo a reboladinha aqui, ó. Agora, eu vou pegar um pouco só no meu pincel aqui embaixo e vou depositar assim, batendo o meu pincel. Pra subir o tom do berinjela.
que é profundidade. Então, eu venho batendo aqui, ó. Aqui eu faço uma esfumação, rebolo o pincel para entrar cor com cor. Não tem problema que aqui embaixo ficou um pouco do tom do tecido. Depois eu venho com vermelho para tirar essa marcação. Então, eu venho batendo aqui embaixo, ó, por um cantinho para outro. E aqui eu vou rebolando para entrar cor com cor, certo? Eu faço uma rebolação, o pincel, para entrar a cor com cor. Então, aqui, ó, já terminei. E aqui eu vou usar um pouquinho de vermelho profundo. E aqui, onde não tem tinta também, eu vou entrar com vermelho profundo. Aí, eu vou ver aonde eu posso usar mais o tom do vinho, certo? Então, eu venho aqui. Tá virada pra lá. Então, eu vou seguir um pouco mais essa parte aqui, ó. Vai, vem, em sentido redondo, né? Oval. Assim, ó. Vai, vem. E aqui eu vou acrescentar mais um pouquinho, batendo de leve. Onde é mais escuro, eu bato mais minha mão. E aqui eu faço uma reboladinha para unir o tom do vinho com o berinjela, certo? Então, esse é o primeiro passo a passo, que é da rosa vermelha. Eu vou usar aqui, ó, o branco para tirar esse tom que ficou aqui manchadinho. Aqui na minha pétala. Então, vai ficar um pouco meio que vermelho, vai dar um destaque. Acontece esse tipo de coisa, mas paciência. E aí, a próxima, eu vou esperar secar um pouquinho e vou cortar com o vermelho fluorescente. Quem não tem o vermelho fluorescente, que é esse vermelho que parece um rosa, pode fazer com vermelho vivo também. Quando esperar secar, o tecido vai dar uma chupada nessa tinta. Aí vocês vêm reforçando um pouco, se vocês achar que precisa reforçar o tom de vermelho nos seguintes passos. Vocês vão entrar com as cores nos mesmos lugares que o tom que foi passado. Então, isso aqui foi vermelho, aqui é vermelho, isso aqui foi vinho, aqui é vinho, tá bom? Não vai fazer saramaleco, porque senão vai ficar feio. Então, ó, vermelho no lugar do vermelho, o vinho no lugar do vinho. Aqui eu tô vendo que o vermelho tá dando uma repuxada com o tecido, então eu tô vindo só com o vermelho. Então, cada tinta vai ficar na sua cada cor, certo? Então, vermelho com vermelho, vocês podem dar a segunda mão, o vinho no vinho, o berinjela no berinjela. Esses são os truques, né? Os macetinhos aí da pintura na rosa, certo? Então, espero que vocês gostem dessa primeira parte. Voltando, agora a gente vai fazer a parte da luz, certo? Então, eu vou fazer com vermelho fluorescente, porque o vermelho vivo eu não tenho. E o que eu tenho ali tá pior do que o vermelho profundo. Então, eu vou usar esse aqui. Ele tá muito gelatinoso e tá soltando aquelas bolinhas. Aí vai sujar minha obra de arte, né? Então, a gente vai fazer com o mesmo pincel, porque tem iniciantes que tem medo de fazer com o pincel de cerdas macias. Conforme com o treino, vocês vão pegando o jeito do pincel e vai fazendo com o pincel macio. Então, ó,
eu vou cortar com esse aqui. Eu vou fazer a luz com aquele mesmo pincel que eu comecei minutos antes, certo? Então, ó, eu não vou fazer nessa, eu vou fazer nessa. Então, ó, eu vou fazer a cabeça do 7, um jogo de cintura aqui e o corpinho do 7. Agora, eu vou esfumaçar aqui, ó, pra tirar esse corte da minha tinta, certo? Eu dou uma esfumaçadinha. E aqui embaixo, onde ficou mais claro, eu passo novamente aqui, ó. Se precisar, dá uma, dá duas, dá até 3 mãos de mão nas pétalas na luz, certo? Aqui eu não escureci com as tintas, do jeito que eu pintei, eu tô fazendo, não dei uma segunda de mão, certo? Então, ó, eu começo daqui, dou a jogadinha aqui e desço aqui, certo? Ó, tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima, a pétala se forma. E aí, eu dou uma esfumaçadinha para cortar, para tirar a marcação da tinta que ficou, certo? Então, eu venho para cá, ó, tanto eu posso começar de cima para baixo, eu gosto de começar de cima para baixo, quanto de baixo para cima. No caso, aqui eu começo de baixo para cima, tá, gente? Aqui, pode começar aqui e descer, ou pode começar aqui e subir, tanto faz. Eu gosto de começar aqui e subir. Então, aí vocês vão ver qual é o jeito que vocês vão pegar mais prática, certo? E aí não tem segredo de fazer a luz nas pétalas. Aqui é sombra, aqui embaixo é luz e aqui é meio, certo? Então, a gente não vai jogar a tinta no meio, a gente só vai fazer da parte de baixo, que é a luz mesmo. Então, ó, eu venho, ó, de baixo, faço jogadinha e paro aqui em cima. Esfumaço, não tem erro, certo? E aí, eu vou de novo. Na pétala aqui, eu dou só uma ajeitadinha aqui, tá? Agora aqui, ó, tinta em cima, sem tinta embaixo, certo? Essa quantidade de tinta aqui que eu uso, não é aquela cobertura extra igual o sorvetinho do McDonald's. É uma cobertura simples, certo? Então, ó, tinta em cima, não embaixo. Venho fazendo o desenho da minha pétala. Aí, eu dou uma jogadinha também, pra ficar bonitinho, certo? Aqui, de novo, ó. Começo de baixo pra cima, de cima pra baixo, tanto faz. Certo? Aqui, eu dou uma jogadinha. Aqui, ó, na parte aqui, como eu fiz minutos antes, eu usei vermelho, vinho e berinjela, certo? Então, eu vou clarear somente aonde tá o vermelho e um pouquinho do vinho. E aí, eu rebolo o pincel, ó. Gente, não se incomode com o barulho, tá? A explicação é só aqui. Deixa o cachorro latir, meu esposo fala mais alto que a boca. E assim vai. Aqui é a mesma coisa. Eu vou fazer um C pra cá e um C ao contrário pra lá. Então, eu começo daqui. Eu vou vir, vou descer e paro aqui. Então, ó. Aqui, ó, eu uso mais tinta. Aí, eu venho descendo como reto. Aqui de novo, mais tinta, faço a curvinha e desço reto.
aqui também. Aqui eu vou tirar essa marcação, então eu faço tipo aquela coisinha do coraçãozinho quando começa em cima. Então eu faço a boquinha do coraçãozinho lá em cima e aqui eu venho descendo para baixo, certo? Aqui eu esfumaço e aqui também eu esfumaço, certo? Quando um começa, os outros 6 também começam. Ave Maria, meu Deus do céu. Não esquenta com cachorro. Então, ó, aqui eu faço um C. Ao contrário. E aqui outro C também. Aqui eu faço um C meia vírgula aqui dentro, de ponta cabeça. Aqui eu vou fazer outro C. Aqui eu vou fazer mais uma pétala aqui. E aqui eu vou descer mais um pouco, certo? E aqui a mesma coisa. Então, eu vou esfumaçar aqui dentro. E aqui também eu vou esfumaçar. Aqui e aqui, certo? Eu não coloco muita pétala, para não ficar esbrejerado. E aqui eu vou fazer 3 vírgulas. Uma no meio, de ponta cabeça. Outra aqui do lado e outra aqui do lado. E esfumaço de baixo também, para não ficar marcado a tinta, certo? Aqui eu vou fazer um tracinho aqui desse lado e um tracinho deste lado aqui, certo? Aqui, nessa parte aqui, eu vou dar uma clareadinha, só um pouquinho só. Certinho? E aí, dá pra mim ver aonde que falta pétala, mas não tanto, porque é somente isso. E aqui, nessas entradinhas, dá pra jogar um pouquinho mais de tinta. Aqui também. Aqui. Aí eu vou vendo aonde é pra clarear, aonde é pra fazer um pouquinho mais de onda, assim, tipo, onda que eu falo é um charminho na pétala, um tracinho diferente, tá bom? Então, esse é o jeito fácil de pintar rosa vermelha. Depois que vocês fazem a base, a sombra e a profundidade, vocês esperam uns 20 minutos para fazer a luz, certo? Então, ó, essa é a rosa vermelha. Depois eu só dou mais uma demão para realçar mais esse tom de vermelho vivo. Espero que vocês gostem, que vocês deixem um like, que compartilhem também em outras redes sociais, que são, no caso, no Facebook e no WhatsApp, para aquelas pessoas que não têm paciência de ver no Facebook. Vocês podem colocar no WhatsApp também, para aquela amiga que está começando agora a pintar. E essa é a dica de hoje. E até o próximo. Deus abençoe todos vocês. Uma dica que eu dou agora vocês não façam muita pétala, como eu falei, para não ficar muito corte, ficar muito feio, muito esbrejerado. Nesse tecido aqui, ela não vai ajudar, ela não vai ficar tão bonita, vai ficar umas coisinhas feinhas. Essa daqui não me agradou tanto, já a outra passada agradou. Mas vocês treinando assim num tricoline, num algodão cru ou num tergal também, acho que é tergal, não sei. Vocês comprem assim 30 centímetros, meio metro, num tecido assim bem simples para vocês pegar a prática, faz uma aqui, aqui. Essa daqui é uma arte que eu tô fazendo a mais. Para fazer um botãozinho, vou fazer um botãozinho aqui de bônus para vocês. Só que eu vou vir com outro pincel. Eu vou vir com o pincel de cerdas macias.
Esse aqui é o 421 da Condor. O número 4, não, peraí, número 6, ele é desse tamanhinho aqui. Então, eu vou fazer para vocês verem como que eu faço o botão. Então, eu vou colocar o botão aqui para baixo. Eu faço um desenho, que é a sépala, e a parte de cima do botão, certo? Então, eu vou pintar essa parte de vermelho. Eu venho com vermelho profundo. Então, ó, esse aqui é um bônus para vocês. O vermelho profundo. Eu faço a parte todinha do meu botão. Vocês podem fazer com o cabinho amarelo também. Mas para fazer a sépala, precisa desse cabinho aqui, desse pincel aqui, porque esse pincel fica top, certo? E aí eu vou esperar secar um pouquinho só e vou usar o berinjela. Então, eu pego só de um lado só e venho escurecendo aonde que é a sombra no meu botão. E do outro lado, onde eu não usei, eu vou usar o mais claro, que seria a luz do botão, certo? Com o verde, eu vou fazer com cinza ônix. Com cinza ônix, eu vou dar uma lavadinha no meu pincel, aí eu vou secar e vou pegar o cinza ônix. Então, ó, peguei no pincel normal, que esse não dá pra dividir, um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo, tem que ser assim mesmo. E vou fazer um vai e vem, trazer aqui pra vocês verem. O vai e vem. Vai e vem, certo? Fiz o copinho do botão. Agora, eu vou fazer essa parte aqui da sépala. Então, ó, eu vou corresponder aqui, ó, e vou jogar pra cima. No pincel de cerdas duras, o acabamento não fica legal, então tem que ser com de cerdas macias, tá? E aqui ao meio eu vou fazer outro pra cima, certo? E do outro lado, o mesmo esquema que eu fiz desse lado, eu vou fazer para esse lado. Então, ó, eu vou puxar e vou fazer um jogadinho aqui, puxando para cima também, que é que ela tá se abrindo. Então, essa sépala aqui do cinza ônix, ela como se fosse tá abrindo. Então, essas pétalas, essas sépalas aqui, fica assim mesmo, tá? Mas para fazer um charminho a mais, vocês podem puxar um pouquinho e puxar um pouquinho para cá também, como se elas estivessem abrindo e desbrochando, certo? E agora eu vou puxar para baixo. Então, ó, esse pincel aqui, ele corresponde o que o nosso cérebro passa para nossa mente, certo? Aí faz o botãozinho bem delicadinho, tudo bem? Aí aqui não ficou muito cara de botão, aí eu de corpinho. Então, eu dou um jeitinho ali embaixo, certo? Ó, eu reforço aqui. E agora, eu vou pegar o branco e vou usar aqui, eu uso a ajuda do meu dedo para tirar o excesso do branco e vou fazer a luz, um pouquinho de luz nesse botãozinho aqui. É somente embaixo, certo? Então, esse é o botãozinho. Aí, se quiser acrescentar um pouco de folhas, dá para acrescentar metade aqui no pincel
de cinza ônix, parece um verde muito lindo, e um pouquinho de branco, ficou parecendo uma bandeirinha de ponta cabeça. Se eu virar aqui o pincel, vocês vão enxergar que aqui do lado tá verde e do outro branco, então tá parecendo uma bandeirinha mesmo, aquelas bandeirinhas de festa junina. E aí, com a tinta branca pra cima, eu vou fazer uma folha. E de novo, vou carregar mais o meu pincel, carga dupla que fala. E faz as folhinhas. Aqui vocês podem usar outros tons de verde, ou um verde mais claro, um verde escuro, um verde com branco, tanto faz. É que eu gostei desse cinza ônix, não sei o porquê. Aí eu vou pegar de novo o branco e vou pegar de novo o cinza e vou fazer mais umas folhinhas aqui desse lado. E deste outro lado também. E aqui para finalizar. Meu cinza tá falhando. É só eu pegar mais um pouquinho de cinza e voltar com as folhinhas. Aqui eu vou fazer mais uma folhinha também. Então, eu venho aqui e faço o esquema da folhinha. Esse pincel fica o jeitinho que o cérebro corresponde o que a gente quer, certo? Então, as folhinhas não tem segredo, é só um bônus a mais. Então, ó, vou fazer aqui, ó, pra finalizar aqui bacana, tá? Então, ó, aqui eu vou puxar com os verdes, né, ou com o próprio cinza ônix. Eu faço a parte dos cabos. Aqui, ó. Depois eu faço a parte mais escura com o verde. Aí, com o verde escuro. Aqui eu dou uma escondida aqui onde ficou um buraco. Puxo pra dentro. E assim eu vou montando. Quiser fazer uma florzinha aqui também, uma florzinha aqui também, aí fica do critério de vocês. Então, espero que vocês gostem com esse bônus aí do botão. E compartilhe, deixa um like, deixa um comentário. Espero que ajude vocês também. E Deus abençoe a todas. Até o próximo. Tchau, tchau.